Então vamos lá, aula 19. A gente vai falar sobre as propriedades da integral. Uma primeira propriedade, talvez até vocês já tenham percebido. Pedi na lista para vocês calcularem a integral de x ao quadrado. Então, se eu quero uma função cuja derivada seja x ao quadrado, o que acontece quando eu faço a derivada? Eu diminuo 1 aqui no expoente e passo o expoente multiplicando aqui para o começo. Tá? Já que eu estou fazendo integral, então eu vou precisar que o expoente seja 3 para encontrar, né, x ao quadrado. E quando eu fizer a derivada, esse 3 aqui vai vir para o lado de cá. Vai ficar multiplicando o x ao quadrado. Mas aqui, olha, não aparece nada. Então, para que esse 3 não atrapalhe, eu vou precisar dividir por 3. Porque aí sim, quando eu fizer a derivada, eu vou ter o 3 aqui na frente, aí cancela com esse 3 de baixo. Opa, e diminuo 1 no expoente. Isso tudo mais constante. De maneira geral, o que acontece então com x elevado a n? Foi o que eu fiz aqui. Eu adicionei 1 no expoente e dividi pelo novo expoente. Tá certo? De maneira que quando eu for derivar isso, eu vou ficar com x elevado a n. Agora observe o seguinte, isso aqui não funciona para qualquer n. Se n for menos 1, então você vai ter problema. Porque você vai ter zero no denominador e você não pode ter zero no denominador, tá? Então essa fórmula aí só vale para n diferente de menos 1. Quando n for menos 1, o que você tem? N igual a menos 1 significa que você está procurando uma função cuja derivada seja x a menos 1. Ou que seja 1 sobre x. Mas eu conheço. Eu sei qual é a função cuja derivada dá 1 sobre x. Isso aqui me dá logaritmo de x mais constante. Tá certo? Então, esse é a única exceção. Tá? Quando n for igual a menos 1, a integral dá logaritmo. Em todos os outros casos, basta você adicionar 1 e dividir pelo expoente mais 1. Então, ficou divertido. Se você quer fazer integral de raiz de x, isso aqui é integral de x elevado a meio. Então, basta fazer x elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Mais constante, claro. Então, isso vai ficar x elevado a 3 meios dividido por 3 meios mais constante. Ou, como você tem uma divisão de frações, você inverte a segunda, né? Então, isso é 2/3 de x elevado a 3 meios mais constante. Tá? Então, essa é uma propriedade muito útil. Agora a gente sabe calcular
integral de x elevado a m. Outra propriedade é a seguinte: se você tem integral da soma, isso é a mesma coisa que a soma das integrais. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a integral de 2x mais x ao quadrado. Como se trata de uma soma aqui, eu posso desmembrar isso em duas integrais. Integral de x ao quadrado dx. Ora, a integral de 2x é x ao quadrado, a gente já viu, mais a integral de x ao quadrado, a gente acabou de fazer x ao cubo sobre 3. E isso tudo mais constante. A rigor, você teria uma constante daqui e uma constante daqui. Mas você não precisa colocar essas duas constantes. Se são constantes e estão sendo somadas, o resultado ainda vai ser uma constante e você pode deixar para colocar essa constante no final. Tá? Uma outra propriedade é a seguinte: constante. Se integral de constante vezes função é a mesma coisa que constante vezes integral da função. Então, se você tem integral de 5x, isso é a mesma coisa que 5 vezes a integral de x. Ah, mas a integral de x está naquele formato de x elevado a n, né? Então isso é 5 vezes a integral que dá x2 sobre 2 mais alguma constante. Ok? Por fim, eu queria falar dessa constante, que eu disse, se você tiver o problema que determine a constante, você pode dar um valor para essa constante. Então, um exemplo assim rápido sobre isso é, digamos que você tenha essa integral e eu estou interessado na integral indefinida. Integral indefinida às vezes é chamada de primitiva, vocês podem encontrar livros que chamem de primitiva, tá? É a mesma coisa, integral indefinida. Então você quer encontrar a integral da função 5x, em que, por exemplo, você quer a função f de x tal que f' de x seja o 5x e você também quer que f de 0 seja igual a 1. Isso aqui é o que se chama de condição de contorno. É uma condição que você está dando sobre a função. Então, no fim das contas, você quer a integral, mas você não quer todas as soluções. Você quer aquela que satisfaça essa condição aí. Então, o que você faz? Você integra 5x para encontrar todas as soluções. Então, você vai encontrar 5x2 sobre 2 mais k. E agora chegou a vez da condição de contorno. Quando você aplica essa função, isso aqui é o f de x, é o conjunto de todos os f de x possíveis, mas você quer aquele que te dá f de 0 igual a 1.
Ou seja, quando você substitui x por zero, o resultado deve ser 1. Então, 5 vezes 0 ao quadrado sobre 2 mais k, isso tem que ser igual a 1. Tudo isso aqui vai dar zero, então eu estou dizendo, em outras palavras, que k é igual a 1. Então, nesse caso, quando eu dou essa condição aqui a mais, eu tenho f de x bem determinado como sendo 5x ao quadrado sobre 2 mais 1. Ok? Mas ainda assim, isso não é chamado de integral definida, tá? Integral definida é uma coisa que a gente vai começar a ver a partir da próxima aula. Ok? Um abração.